Hoje a gente vai contar a história de como a gente se conheceu. Já tem até no título, né? E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra ali, que é pra eu não ficar dando muitas voltas. Então, eu estava morando há 1 ano, mais ou menos, em Recife, por causa da faculdade. E eu conhecia pouquíssimas pessoas na sala do curso, eu faço administração. Não tinha nenhum colega lá em Recife, nada. Era da faculdade pra casa, sempre. Aí, uma amiga me incentivou a usar o Tinder. Eu fiquei meio assim... Porque normalmente esses aplicativos, os caras só querem outra coisa, né? E não era bem o que eu queria. Não era nada o que eu queria, né? Mas aí eu resolvi dar uma chance. Eu morava no Rio de Janeiro, prestei concurso público e fui mandado para Pernambuco para poder concluir meu curso. Eu já namorava antes e chegando lá, desentendimento e acabou terminando. E eu baixei o Tinder também. Alguns meses depois, né? Pra dizer que foi um atrás do outro. Terminou em janeiro, né? Fevereiro, carnaval, fevereiro. A gente começou a conversar em julho. Eu baixei o aplicativo em junho, final de junho. Então... Tem um tempinho. Eu vi o perfil dela, dei like e a gente começou a conversar. E se eu não me engano eu dei like primeiro do que ela, porque no dela apareceu o match, né? No seu apareceu o match. Eu nem lembro mais como é que funciona o aplicativo, enfim. E aí a gente começou a conversar. Com 1 semana que eu baixei, a gente ficou 1 semana conversando. E no fim de semana a gente se encontrou no shopping, a primeira vez. Na sexta, né? Foi na sexta-feira. Sexta-feira. E a gente ficou no shopping até, sei lá, 11 horas, meia-noite. Eu lembro que meu pai ligou pra mim. Minha filha, você não vem pra casa, não? Aí ele me deixou em casa. Levei ela até em casa. Um breu. Ainda bem que eu tinha levado ela em casa. O bairro tava sem energia. E aí eu fiquei com dó de deixar ele voltar sozinho. Acabei fazendo ele dormir lá em casa. Nem conhecia. Primeiro dia. Dormi meus pais... A gente ficou com... Você dormiu? Eu dormi. No sofá. E meus pais não gostaram muito desse assunto não, dessa história não. Depois desse dia, do primeiro dia que a gente se conheceu no shopping, a gente começou a conversar todos os dias e todos os fins de semana a gente se encontrava, né? A maioria, né? Tinha vezes que eu tava... quando dava, Não podia sair que era do curso. quase sempre. Mas era quase sempre. Quase sempre. E... Tirava um pouquinho ela de casa, que ela ficava a semana toda em casa. Era. Faculdade, casa. Nem conhecia Pernambuco direito, né? Não, verdade. Como eu tinha terminado o relacionamento tem pouco tempo, tava muito chateado, eu não pensava em namorar. Eu queria curtir o momento ali com ela. Tô dando risada, mas agora tá casado. Eu queria curtir o momento ali com ela, porque eu gostava muito dela. Aí teve um final de semana que a gente se encontrou, a gente foi no shopping, no Rio Mar, né? No Rio Mar, aí depois a gente foi pra um barzinho pra terminar a noite, né? Eu acabei pedindo ele namoro. Eu lembro. Dia 29. Dia 29 de julho de 2017. E ele perguntou se eu queria namorar e tal. Aí ele falou assim, não, a gente vai ficando até o fim do ano, vendo como é. Ela nem acreditou, né? Quando eu fiquei assim, olhei pra cara dele. O que você falou? Aí pedi pra ele repetir, dando uma de doida. Mas eu aceitei, né? E foi passando os dias, as semanas. Os meses, né? E eu já estava apaixonada, né? Totalmente. E eu ficava com medo porque um dia ele ia embora, né? Um dia, no caso, dezembro. A gente se conheceu em julho e em dezembro ele ia embora. Aí foi passando o tempo e a gente foi conversando sobre como seria o ano seguinte, caso a gente continuasse, porque a gente ia até dezembro e depois ia terminar, né? Porque a gente ia ficar muito longe. Ela no Pernambuco e eu no Rio de Janeiro. E eu fazendo faculdade. E eu trabalhando, mas às vezes a gente tocava no assunto, se a gente podia tentar namorar à distância. A gente resolveu tentar, né?
É. No fim do ano teve a formatura, né, dele, do curso. Foi aí que eu conheci os pais dele, a irmã, os avós paternos, os avós paternos e a tia e o marido dela. Aí passou, depois da formatura ele já poderia voltar pra cá, né? Mas aí ele resolveu ficar uma semana lá em casa. Depois a gente combinou que nas minhas férias da faculdade eu passaria uns dias aqui no Rio. Meu irmão morava aqui no Rio. Ele perguntou se eu moraria com ele. É, isso. Eu aceitei, claro. E aí ele já mandou foto de como seria a casa. Seria uma casa pequena, porque os pais dele deram esse espaço aqui, né? Esse terreno. Tanto que a gente divide o mesmo quintal. E é óbvio que eu aceitei, né? Não pensei duas vezes. E aí eu fiquei um tempo na casa do meu irmão, Natal. E aí no ano novo eu vim pra cá, né? E aí eu vim, passei 4 dias. Isso. E então quando eu vim, aí eu já vi a casa sendo construída. Vou mostrar algumas fotos pra vocês. Acompanhei um pouquinho, mas todo o processo foi de longe mesmo, porque eu tive que voltar. Aí voltei pra casa do meu irmão. Fiquei um tempo lá. Eu tinha que trabalhar, né? E aí, você tinha que trabalhar. Aí eu voltei, fiquei uns dias na casa do meu irmão. E isso já foi pra fevereiro. Eu ainda tava aqui. Aí no carnaval, eu vim pra cá. Fiquei mais uns dias, né? Ele me pediu em casamento, noivado. Eu aceitei, claro, também, né? Tudo partiu dele. Nunca falei nada, nunca fiquei jogando verde, não queria que ele se sentisse acuado, entendeu? Mas sempre quis. Pra depois desistir. Mas eu sempre quis, claro. Mas tanto namoro, casamento, óbvio. Com o andar dos meses da casa sendo feita, a nossa previsão é que a gente morasse junto em dezembro. Era, no fim do ano. Porque ia melhorar um pouquinho as condições, ia conseguir mobiliar toda a casa, ia ficar do jeitinho que a gente queria. Aí então a preocupação dele era essa, era de que eu saísse do conforto da casa dos meus pais, chegasse aqui e não encontrasse o mesmo conforto, né? Então a gente combinou que eu viria só em dezembro de 2018. Aí, fevereiro, a gente passou o mês de março longe, mês de abril longe, só contato pelo telefone. Aí no mês de maio tinha um feriado prolongado no meu trabalho. Na sexta-feira eu não ia trabalhar, foi quinta-noite. Ele chegou lá de surpresa, lá em casa. Eu fiz 2 surpresas. Uma foi... essa, né? Chegar lá de surpresa. E a outra foi... entregar a chave da casa. Vou mostrar a foto pra vocês. Ele me entregou a chave da casa. Isso. Muito fofo. Aí a casa já estava quase pronta, nesse mês de maio. Só faltava... Mas ela estava pronta. Faltava o telhado e faltava mobiliar. Aí veio a conversa, porque já estava muito avançada as obras, quase terminando. E aí a gente começou a conversar se ela poderia vir no meado do ano. Que era... adiantar minha vida. Isso, entre o final de julho e começo de agosto, porque era o recesso da sua faculdade, né? Era suas férias. Isso. E aí também eu ia ter que esperar o casamento do meu irmão, que estava marcado para o dia 28 de julho. Isso. Então teria que ser depois. Casamento foi dia 28, eu tava virada, saí do casamento antes de terminar, já fui pro aeroporto. O voo, se não me engano, era 4 da manhã, né? Era alguma coisa 3 assim, e pouco, 4 da manhã. Era de madrugada, nossa. Um mês antes, no mês de junho, eu já tinha quase mobiliado a casa toda. A gente só não tinha televisão, rack, mesa. Só isso, praticamente. E alguns eletrodomésticos portáteis, airfryer, essas coisas. É o que eu não tinha, mas que a gente ia comprar juntos e que não fazia falta. A geladeira foi minha mãe. Foi a mãe dele, o fogão, o pai dele, a máquina de lavar foi o meu pai. Isso.
Já deu um bom adianto nas compras, já É. consegui comprar outras coisas. Verdade, uma grana boa. Ah, eu não tinha um ar-condicionado também. Ar-condicionado a gente não Foi tinha. bem depois o ar-condicionado. Foi. Quase um ano depois. Foi. Não, 6 meses depois. Foi em dezembro. Foi em dezembro. Então, como eu tava falando, o casamento do meu irmão foi dia 28. Aí, quando foi meia-noite, 11 horas, meia-noite, eu já fui embora. Meu pai foi me deixar no aeroporto. E aí eu cheguei aqui, ele me buscou, aí a gente foi pra onde? Fomos direto pro shopping. Eu estava morrendo de sono, mas a gente foi pro shopping. Direto pro shopping. A gente ficou lá um pouco. Aí depois a gente veio conhecer a casinha nova. Ah, eu tava com a expectativa, nossa. E aí eu tava com muito sono. Aí ela Fui tomar um chegou. banho, Isso. né? E fui dormir. E eu fiquei acordado porque eu queria fazer uma surpresa pra ela que ela nem sabia. Vou colocar foto pra vocês aí, que na hora que eu acordei, o que eu encontrei aqui na sala. Passou os meses, no final do ano, a gente começou a pensar no nosso casamento. Que a gente ia casar só no civil, né? A gente ia casar, mas na verdade foi mais assim, sua mãe falou alguma coisa e aí sua irmã falou, tal lugar tá fazendo um casamento comunitário, que é... Sem pagar. que você não paga, porque o valor aqui tava 700 e pouco, gente, salgado. É muita grana. Se a gente tivesse que pagar, a gente nem ia casar tão cedo. Aí a gente entrou com os papéis e tal, e acabou que a gente casou em fevereiro do ano seguinte, 15 no caso. de fevereiro, né? De 2019, ano passado, né, no caso. Isso. Que os pais dele me convenceram primeiro, Fazer falaram uma que ia festinha. ajudar e tal, e aí eu acabei convencendo ele, e depois eu conversei com meus pais, que meus pais também ajudaram. E aí, Uma por isso que a gente festinha. fez. A gente fez Foi uma legal. coisa. Foi muito legal. A gente fez uma confraternização muito pequena. Com a Tanto família. que eu nem convidei os meus amigos, minhas amigas. Quanto mais gente, mais comida. Mais gasto, né? E era o que a gente não queria. Então, vou colocar foto pra vocês também. E no mês seguinte, a gente fez nossa viagem de lua de mel, né? Nossa primeira viagem juntos. Pra Campos de Jordão. Nossa, muito Maravilhoso. bom, muito bom. Essas são as fotos que vocês estão vendo. E agora a gente tá aqui, casadinhos. Graças a Deus, né? Não faltou nada. Estão vivendo bem juntos. Essa era a preocupação dele. É. Sempre foi. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Conseguimos finalizar a mobília da casa, né? Graças a Aham. Deus, compramos tudo já. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem nos acompanhando e curtam o vídeo. Se quiser deixar algum comentário para algum próximo vídeo pra gente fazer, alguma tag, né? É verdade. Se inscrevam no canal também. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!